Oi pessoal, tudo bem? Eu acabei de chegar do supermercado e eu ia guardar tudo, mas vi que tinha muita coisa que vocês não conhecem. Então eu resolvi compartilhar esse momento com vocês e mostrar quais produtos que nós temos aqui que fazem parte do nosso dia a dia e que vocês não conhecem ou que vocês, infelizmente, não têm no país de vocês. Então, bora lá comigo! Bom, e o primeiro deles, eu vou começar com sagu. Vocês sabem o que é sagu? Sagu é uma sobremesa feita de umas bolinhas brancas, né? E, bom, ela é mais comum aqui no sul do Brasil. Para mim, assim, tem muito sabor de infância. Minha mãe fazia muito, né? Quando a gente era criança. E é maravilhoso, né? A gente pode colocar... Essa aqui é rápida de fazer, já vem pronto, mas a gente pode colocar vinho tinto, podemos colocar suco de uva, e minha mãe fazia com abacaxi. Eu vou abrir para vocês verem como que é. Ó, tá vendo? São umas bolinhas brancas. Elas são feitas de amido de milho. Amido de milho? Sagu de mandioca. Não, não é de milho. Falei besteira. Elas são feitas de mandioca. Não sei. Enfim. É feito de mandioca, pronto. Aqui tem o requeijão. Isso daqui a gente come muito, eu particularmente adoro, né? Muita gente come manteiga ou margarina no pão. E eu gosto de requeijão. Requeijão é um tipo de um cream cheese, né? Mais diferente, o gosto é diferente, ele é mais líquido, assim, mais pastoso e... não sei, eu adoro, né? Eu adoro, é feito de leite, enfim. Então é um queijo mole, né? Podemos dizer assim, para passar no pão. O que mais? Temos a farinha de mandioca. Para que serve a farinha de mandioca? Nós fazemos muita farofa, né? E eu particularmente gosto de comprar nessa época, que é inverno, porque eu faço feijoada e aí eu gosto de fazer, um dos acompanhamentos é a farofa. Então eu gosto de preparar farofa e a farofa é feita com farinha de mandioca também, né? Vamos lá. Chamate. Eu acredito que aqui na América do Sul muitos tenham esse chá, mas não é aquele mate verde, né? Não é o mate que se faz chimarrão, né? Aqui no Sul também muitas pessoas consomem o chimarrão. Esse não, esse é mate tostado, então ele é marrom e ele faz um chá normal com ele. E eu gosto muito, particularmente, de comprar ele até assim para ferver mesmo na água. E enfim, no inverno eu acho que fica muito bom, ainda espremo um pouco de limão, fica uma delícia. Muitas pessoas também preparam ele gelado, né, como um iced tea, é o gosto do iced tea. Bom, não poderia faltar, esse muitos de vocês conhecem, muitos não, mas é a tapioca, é a farinha de tapioca que eu gosto de comprar. A gente faz uma espécie de uma panqueca, né, na frigideira, recheia com qualquer coisa que a gente quer, com queijo ou com coisas doces ou coisas salgadas, e fica uma delícia, é super rápido, super prático. Então eu sempre gosto de comprar tapioca. Um monte de coisa que para nós é comum, né, e que para vocês não, né? Comprei pão francês, né, que o pão francês, ele é o pão mais popular do Brasil. O nome dele varia de acordo um pouco com a região, mas o mais conhecido, o mais divulgado é o pão francês, né? Que foi desde 1920, quando tentaram imitar as baguetes francesas. E aí surgiu esse nome, pão francês. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, minha mão tá suja. Bom, depois eu vou comer. Esse aqui tá pequeno, aqui no sul é pequeno, ó, tá vendo? É um pão normal, de água e sal, né? Que chama farinha, água e sal.
mas a gente gosta muito. Eu particularmente não como sempre, mas quando eu vou ao mercado, assim, eu compro porque tá fresquinho e como fresquinho, só. Depois eu como os outros mesmo. Ah, tem aqui Maria Mole. Vocês conhecem Maria Mole? Maria Mole, essa aqui é sabor coco, né? Mas a gente pode fazer de qualquer sabor. É um doce também meio fofinho, eu não sei explicar, eu tenho que fazer para vocês verem como é que é. Porque é um doce que fica fofinho, a gente depois morde assim, ele é fofo, né? E eu gosto de fazer, enfim, ou também fazer flan com ele, por isso que eu compro assim, eventualmente. Não é que eu como tanto doce assim, né? Mas eu gosto para fazer também para as visitas quando eles vêm. Bom, o básico, né, gente? Ó, feijão. Vocês sabem que brasileiro não fica sem arroz e feijão. Isso aqui é básico, sempre tem que ter em casa. Eu como todos os dias, de segunda a sábado, praticamente, né, na hora do almoço, sempre. Brasileiro, tipicamente brasileiro, é assim, vai comer todos os dias, porque a gente gosta, essa é a base da nossa alimentação, o arroz e feijão. É como se fosse a batata para muitos de vocês, é como se fosse a massa, né, a pasta para os italianos, para a gente é o arroz e feijão. Sem ele, essa dupla, a gente não vive. A gente sobrevive sim por um curto período de tempo, mas depois a gente começa a sentir falta, né? A menos que seja uma pessoa que tenha saído do Brasil pequeno, né, há muitos anos e aí desacostumou a comer. Mas é difícil, viu? É difícil, a gente gosta muito. Aqui a canjica, eu não sei se vocês conhecem, canjica é um milho branco e que a gente vai preparar uma sobremesa também, típica agora no inverno, né, da gente fazer esse tipo de sobremesa. E, enfim, é isso, faz com leite, joga um pouco de canela e é um milho. E aí dela tem isso daqui também, que é a pipoca doce. Quem me acompanha no Instagram, eu já até postei que eu sou viciada nisso daqui. É um problema, porque eu evito, então assim, eu compro uma vez por mês, às vezes até menos, isso aqui no supermercado, porque eu abro o pacote, eu tenho que comer inteiro, e tem pacotes grandes, né? Então assim, eu compro um pequenininho, que nem dessa vez eu comprei um pequenininho só para matar a vontade. Deixa eu mostrar para vocês como que é. É um milho, então, é um milho branco também, olha. Tipo de pipoca, tá dando para ver? Mas é doce, né? E assim, eu comi isso quando era criança, acho que me lembra de quando eu era criança. Bom, e aqui tem um pouco de hortifruti, né? Bananas, não pode faltar. Como um bom brasileiro também, temos muita fartura de banana, então sempre tem em casa. Maracujá, não sei se vocês conhecem maracujá, em inglês é o passion fruit, né? Maracujá é bem gostoso, é bem saudável, né? E eu gosto de comprar sempre a fruta natural. O que mais? Batata doce. A batata doce tem agora digamos uma guerra aqui, que o pessoal, ficou uma moda de que a batata doce é melhor do que a outra batata, né, a batata inglesa, e aí começou a se consumir muito mais batata doce. Eu sempre gostei, principalmente também nessa época de inverno, porque a gente costuma colocar batata doce nas fogueiras para assar. Mas é muito saudável mesmo. Então essa daqui é a batata doce, ela tem realmente um gosto doce, mais doce. E enfim, eu gosto bastante dessa. O que mais? Manga, vocês conhecem, e aqui no Brasil é muito bom, é muito saudável, né? Nós temos em abundância. O cheiro é maravilhoso. Então sempre eu também compro, sempre tenho em casa. O que mais? Eu vou deixar uma fruta aqui pro final, que vocês não conhecem. Tenho certeza que ninguém conhece, mesmo quem é daqui da América do Sul. Abacate,
né? O nosso abacate. Esse aqui eu comprei num tamanho pequeno, olha só. Para vocês talvez seja grande, ele tá quase do tamanho da minha mão, né? Mas ele é o tamanho pequeno para nós, porque eles são grandes. E como eu também já coloquei no Instagram, talvez vocês tenham visto, eu gosto de consumir com leite. Aqui no Brasil a gente come de maneira doce o abacate e não salgado, né? A gente vai consumir se a gente for no restaurante mexicano e tem guacamole, nós vamos comer, mas a guacamole, por exemplo, não é tradicional para nós. Então sempre a gente vai comer de maneira doce ele, como um mousse, batido com leite. Tem gente que põe só limão e açúcar e come. Eu às vezes faço ele também só com chocolate em pó para comer como um doce. Enfim, é assim que a gente come. Mamão papaya, vocês conhecem mamão? Mamão papaya também, muito bom, muito saudável, muito comum aqui no Brasil, não pode faltar. Depois temos goiaba. Gente, eu adoro isso aqui, adoro também. Acho que são coisas de infância, né? Porque em casa tinha o pé de goiaba e sempre eu catava, vivia em cima de árvores e adoro goiaba. E eu sei que não é em todo o país que tem e não é também em abundância, porque precisa de um clima quente. E aqui, em compensação, na rua tem. É muito comum, assim, você ver pé de goiaba. Ah, antes de eu finalizar com a fruta estranha, também o que eu comprei que não pode faltar. Claro, pão de queijo, né, gente? Pão de queijo, você sabe que a gente ama. Eu já compro assim, congelado, porque daí eu ponho no forno, aço e tá tudo certo. Pão de queijo. E para terminar, vamos ver se vocês conhecem essa fruta. Eu tenho certeza que não. Olha, dá uma olhada. Isso aqui se chama caqui. Caqui. E ela tem também numa cor vermelha bem forte, igualzinho a um tomate. Eu já tive aluno que comprou isso na feira, de cor bem vermelha, achando que era tomate, e fez molho para o macarrão. E aí depois ele chegou e falou na aula: nossa, o tomate de vocês é muito doce. É porque ele comprou caqui. Mas essa é uma fruta, então, trazida também do Japão. E agora temos no Brasil, desde muitos anos que existe no Brasil, é muito comum. E, enfim, e é uma fruta tradicional daqui. Se você tem no seu país, me avise, eu quero saber que países mais existe o caqui, tá bom? Se você já conhece. E, gente, é isso, um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da nossa alimentação, coisas que para nós são bem comuns aqui. Claro, eu já guardei as outras coisas que eu sei que vocês têm e que também não fazia sentido, né? Papel, guardanapo, detergente, essas coisas não faziam sentido, mas essas que são de uso até rotineiro pra gente, claro, vai variar também de brasileiro para brasileiro. Mas se você conhece algum brasileiro, mande para ele este vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ficar com saudade dessas coisinhas aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!